Supremo Tribunal Federal suspende a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Jair Bolsonaro revoga a nomeação, mas diz que vai recorrer. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, é alvo de investigação por racismo contra o povo chinês. Número de novos casos de Covid-19 no Brasil só não é maior que o dos Estados Unidos. Total de infectados passa de 78 mil. Já são quase 5.500 mortos. E 34 mil recuperados. Taxa de contágio no Brasil é a maior do mundo. O governador do Rio de Janeiro admite colapso na saúde pública. Estamos no colapso já da saúde. Blumenau registra disparada de casos após flexibilização do isolamento. Câncer raro mata o ator indiano Irfan Khan de Quem Quer Ser um Milionário. Paulo Guedes volta a criticar o uso de dinheiro público para induzir a recuperação da economia. A solução para sair do buraco não pode ser cavar mais fundo, não pode ser repetir a mesma estratégia, fazer um novo pacto. Com queda de 90% nas vendas, montadoras retomam produção de caminhões e máquinas. Médico que trata vítimas do vírus usa fantasia de dinossauro para rever o filho depois de 40 dias distante. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil registrou nas últimas 24 horas mais de 6 mil novos casos de Covid-19. O novo coronavírus já matou 5.466 pessoas no país. O Brasil soma mais de 78 mil casos. Até agora, 34.132 brasileiros foram curados da doença. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel admitiu que o sistema de saúde chegou ao colapso por causa da pandemia de coronavírus. As medidas de isolamento social recomendadas pela Organização Mundial da Saúde são ignoradas até mesmo por quem deveria dar o exemplo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu hoje que as empresas façam testes para identificar funcionários com o novo coronavírus. Ele deu essa declaração depois que o governo publicou um decreto ampliando a lista de atividades essenciais que podem funcionar durante a quarentena. O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco divulgou uma recomendação para que médicos priorizem pacientes infectados com mais chances de sobrevivência na ocupação dos leitos destinados a casos de Covid-19. O documento foi encaminhado à Secretaria de Saúde do Estado. Em algumas cidades do estado de São Paulo, o uso de máscaras para evitar a propagação do novo coronavírus já é obrigatório. Com uma queda de 90% nas vendas, a indústria automobilística começa a retomar a produção. As montadoras voltaram a produzir caminhões e máquinas, principalmente para o agronegócio. Você vai ver daqui a pouco, o governo de São Paulo vai exigir o uso de máscara no transporte público em todo o estado a partir de segunda-feira. Revoltada com a falta de leito e atendimento, população derruba portão de hospital de referência em Belém. Você vai ver já já. Cuidados com a casa. Redecore e organize a casa. Aproveite o tempo para aqueles pequenos consertos que ficaram para depois. Mantenha os cômodos sempre limpos, principalmente a cozinha. O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que o plano de retomada da economia, previsto para depois de 10 de maio, poderá ser suspenso caso a taxa de isolamento social continue abaixo de 50% na região metropolitana. A partir da próxima segunda-feira, será exigido que passageiros usem máscaras dentro do transporte público em todo o estado. A Prefeitura de São Paulo poderá requisitar leitos de hospitais particulares para garantir o atendimento durante a pandemia. O projeto de lei que prevê essa medida foi aprovado hoje pela Câmara Municipal. No Rio de Janeiro, o drama de uma técnica de enfermagem viralizou na internet. Sem imaginar que perderia a batalha contra a Covid-19, ela fez um vídeo emocionado sobre o dia a dia com a doença. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. Já o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, tomou posse hoje.
E o presidente Jair Bolsonaro atribuiu hoje aos governadores a responsabilidade pelas mortes causadas pelo coronavírus. Foi uma resposta às críticas que recebeu ao comentar ontem o alto número de vítimas da Covid-19. Nos Estados Unidos, passa de 60 mil o número de mortes provocadas pela Covid-19. Com mais de 1 milhão de casos confirmados, o país continua sendo o epicentro do novo coronavírus no mundo. Hoje foi divulgado o resultado do primeiro trimestre do PIB americano. A economia dos Estados Unidos recuou pela primeira vez desde 2014. Veja em instantes, casos de Covid-19 disparam em Blumenau depois da flexibilização do isolamento. Ator indiano Irfan Khan, do filme Quem Quer Ser um Milionário, morre aos 53 anos. O SBT Brasil volta já já. Como se distrair na quarentena? Que tal escolher algum curso online para fazer? Com restaurantes e bares fechados, cozinhar pode se tornar um passatempo. Aproveite as exposições virtuais oferecidas por grandes museus do mundo todo. Este é o abril mais seco na cidade de São Paulo desde 2006, Raquel. Darlison, e esse clima favorece alergias e também outras doenças respiratórias que têm sintomas parecidos com os da Covid-19. O número de casos de Covid-19 em Santa Catarina disparou após algumas medidas que flexibilizaram o isolamento, como a abertura de shoppings. O governo do estado admitiu hoje que houve irregularidades na compra de 200 ventiladores mecânicos. O Ministério Público de Santa Catarina instaurou 2 procedimentos para investigar a compra de 200 respiradores, além de outros crimes contra a administração pública. O Ministério Público vai lançar mão de todos os instrumentos que dispõe para assegurar que o Estado não venha a experimentar um prejuízo. O governo do estado teria pago antecipadamente 33 milhões de reais em aparelhos que estariam Nós entramos em contato com a empresa Vegamed, mas não obtivemos resposta. Moradores de Belém arrombaram o portão do hospital público, que é referência no atendimento a pacientes de Covid-19. Das 156 mortes pela doença no estado, 17 são de policiais militares, 3 vezes mais do que o registrado na PM paulista. O hospital informou que a paciente foi atendida. A polícia abriu um inquérito para investigar essa tentativa de invasão. E hoje a Assembleia Legislativa do Pará aprovou a decretação de calamidade pública em 35 municípios. O ministro da Saúde, Nelson Taixe, disse hoje que o baixo número de respiradores preocupa. Em audiência pública no Senado, ele também afirmou que teme uma segunda onda de contaminação do novo coronavírus no Brasil. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para apurar suposto crime de racismo contra o povo chinês cometido pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, numa rede social no início do mês de abril. A Alemanha anunciou hoje que a pandemia de Covid-19 irá mergulhar a maior economia europeia na recessão mais profunda desde a Segunda Guerra Mundial. No Reino Unido, o número de mortes pelo novo coronavírus disparou. O país tornou-se o segundo com mais vítimas na Europa, depois que o governo passou a incluir no balanço oficial os óbitos em casa e em asilos. Morreu hoje, aos 53 anos, o ator indiano Irfan Khan, conhecido mundialmente pelas atuações nos filmes As Aventuras de Pi e Quem Quer Ser um Milionário. Várias empresas brasileiras têm apoiado iniciativas de combate ao novo coronavírus. No Rio Grande do Sul, por exemplo, uma fábrica de vassouras está produzindo protetores faciais para os profissionais da saúde. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.